noite a todos, a todas e todes. Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindas e bem-vindas ao nosso curso preparatório, que é promovido pelo Centro Acadêmico de Ciência da Religião da UFJF, em parceria com a ADPE, que é a Associação de Docentes de Ensino Religioso e Ciências da Religião de Minas Gerais. É uma organização que ela representa, né, e defende os interesses dos professores e pesquisadores da nossa área. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente aos professores e professoras, né, Elisa, a Andrea, o Fred, o André, o Marco Túlio e o Paulo Agostinho, que embarcaram conosco nessa iniciativa, reconhecendo a importância desse curso. Agradeço também aos membros do CA e também à ADPER pelo apoio e parceria. Então, alguns lembretes rápidos. Serão 4 encontros, sempre às segundas-feiras do mês de agosto, com aulas expositivas conduzidas pelos docentes da área. E hoje a gente dá início ao nosso curso com a professora Elisa, do Departamento de Ciência da Religião. Ela abordará o tema ensino religioso, legislação e aspectos epistemológicos e metodológicos. Fiquem à vontade para deixar suas perguntas e dúvidas no chat. A gente vai organizar em blocos e a gente vai selecionar, e no meio e no final da exposição a gente vai perguntar e vai selecionar essas perguntas. Então, Elisa Rodrigues é professora e pesquisadora do Departamento de Ciência da Religião da UFJF, é mestre e doutora em Ciência da Religião pela UMESP, doutora em Ciências Sociais pela Unicamp e graduada em Sociologia e Política pela FESP São Paulo. Ela atua nas áreas de religião, educação e gênero, hermenêutica de textos religiosos judaico-cristãos, religião, pentecostalismo e política. É autora do livro Ensino Religioso Reflexivo, uma proposta a partir da ciência da religião, publicada pela editora Recriar. Eu passo a palavra para a professora Elisa e a gente deseja a vocês uma excelente aula. Oi, gente, boa noite. Espero que a qualidade do som esteja boa, que a imagem também. Quero agradecer a vocês pelo convite, vocês do CA, vocês da ADPER. Essa é uma iniciativa muito positiva e produtiva para todos nós, para todas nós que trabalhamos na área de ciência da religião e, em especial, com o componente curricular em ensino religioso. A proposta é uma proposta feita pelo nosso centro acadêmico, que foi encampada pelo Departamento de Ciência da Religião e pela ADPER, que é a nossa Associação de Professores de Ensino Religioso do Estado de Minas, e nós entendemos que essa é uma iniciativa produtiva porque ela visa preparar vocês, nossos cursistas, nossas cursistas, para que vocês se saiam bem no concurso público que vai ocorrer em setembro, né? E que vocês tenham boas colocações. Eu sei que são poucas as vagas, mas eu imagino que quanto mais e melhor nós mostrarmos o quanto nosso trabalho é significativo, o quanto nosso componente curricular é importante para a formação humana, cidadã, politizada, bem engajada, com uma praxis que seja significativa para a sociedade, mais vagas virão, né? Quero acreditar nisso, convido vocês todos e todas a acreditarem junto comigo. Eu estou aqui num estúdio meio mal ajambrado, na verdade é um quarto, não é o meu escritório. Eu peço a vocês que me desculpem por isso, mas eu imagino que o mais importante é o conteúdo e não o cenário. Eu vou começar a minha fala dizendo para vocês que quando eu estava preparando a aula, eu me deparei com uma quantidade imensa de conteúdos com os quais vocês também devem ter se assustado, né? Porque, de fato, é muito conteúdo, e para vocês que vão fazer prova, imagino que isso seja meio assombroso. Mas eu vou tentar apresentar para vocês o que eu entendo ser o mais importante, tanto para vocês enquanto pessoas que vão fazer o concurso, quanto para vocês enquanto pessoas interessadas no campo da ciência da religião e no campo do ensino religioso, tá bom? Vou pedir para a Ana Luísa começar
projetar os slides, né? Para que a gente possa iniciar. Aí é o título da nossa aula: Ensino Religioso, Legislação e Aspectos Epistemológicos, Metodológicos. Meu nome, meu vínculo de trabalho, que é o Departamento de Ciência da Religião da UFJF, onde temos a graduação em Ciência da Religião, funcionando na modalidade bacharelado e licenciatura. Falaremos com mais calma e mais detidamente sobre a licenciatura ao longo dessa aula, porque a licenciatura é o curso necessário para a formação de docentes no componente curricular ensino religioso. Bom, quais são os objetivos dessa aula? Bom, a gente quer com essa aula apresentar e discutir as principais legislações que são referência para a compreensão do ensino religioso enquanto um componente curricular que está presente entre as 10 áreas do conhecimento que foram definidas pelas diretrizes curriculares nacionais, aprovadas em 1998 pelo Conselho Nacional de Educação. E a partir dessa apresentação dessas legislações que serão importantes para vocês se situarem, né? A gente vai refletir um pouco sobre a abrangência dos discursos religiosos na sociedade, a fim de entender qual é a relação desse componente curricular com a sociedade e qual a compreensão que o ensino religioso nos permite construir dialogicamente na sala de aula com os nossos estudantes, com as nossas estudantes, em nome da promoção do respeito pelas diversidades religiosas, culturais, e assim, com essa compreensão, com essa promoção do respeito, do reconhecimento, a gente almeja, com esse componente curricular, a boa convivência social entre pessoas que são religiosas e pessoas que não são religiosas. Por isso, acho que vale a pena já destacar que quando somos perguntadas ou perguntados sobre o ensino religioso para pessoas não religiosas, se isso seria legítimo e ou válido, a minha resposta é sim. Porque por ensino religioso não estamos entendendo educação religiosa, não estamos entendendo catequese, não estamos entendendo escola bíblica dominical. Estamos entendendo que se trata de um componente curricular que visa justamente o ensino sobre as tradições religiosas que compõem o campo religioso brasileiro e, quiçá, global. Qual a contribuição dessas religiões, das suas tradições, dos seus costumes, dos seus hábitos, das suas teologias, para a construção de sociedades melhores, sociedades que promovam uma cultura de paz, onde as pessoas possam conviver de maneira harmoniosa. Não digo pacífica, mas digo harmoniosa no sentido de que vão exercitar o seu direito de fala, mas também vão exercitar o dever de escuta, porque diálogo não acontece só com fala, acontece com a fala e com a escuta, uma escuta ativa que visa a compreensão dessa alteridade, né? Então, é nesse sentido que a gente vai trabalhar aqui. No próximo slide, seguindo adiante, a gente já entra direto no nosso... eu acho que não é esse slide, o regime de separação, acho que tem um slide antes. Depois dos objetivos. Ah, tá, é esse mesmo. Mas tá bom, pode deixar aí no decreto. Nossa primeira legislação é essa legislação do decreto 119-A, que foi promulgado, pensa ou opiniões filosóficas ou religiosas. Então, aqui começa a se estabelecer o que a gente vai chamar de separação entre Estado e Igreja e, portanto, a construção da laicidade tem início neste momento histórico. Por quê? Porque aqui começa a se delinear essa noção de que o Estado, ao Estado não caberá legislar sobre questões que dizem respeito à religião. E, dessa maneira, também não caberá ao Estado o investimento, ou a adoção, ou o apoio
que privilegie uma religião, uma forma de crença, em detrimento de todas as outras. Então, é proibida a autoridade federal expedir leis, regulamentos ou atos administrativos que tomem uma religião por excelência em detrimento de outras. E, assim, vede as outras religiões destes privilégios. Então, passa a não ser cabível ao Estado eleger uma e deixar de lado as outras, né? Então, aqui a gente tem um princípio de separação, o princípio de separação entre Estado e Igreja Católica. Não é Estado e religião, é Estado e Igreja Católica. E aí, no artigo 2º, que vem complementar o primeiro, o que se estabelece? Todas as confissões religiosas pertencentes por igual à faculdade de exercerem o seu culto. Regerem-se segundo a sua fé e não serem contrariadas nos atos particulares ou públicos que interessem o exercício deste decreto. Então, aqui você separa Estado de Igreja Católica e confere a todas as confissões religiosas que estiverem no campo religioso deste Estado, deste território nacional, que forem tradições ou confissões religiosas da sociedade, né? Da sociedade civil, você atribui a todas elas o direito de prestarem seus cultos, de desenvolverem a sua fé, de fazerem os seus atos religiosos, privados ou públicos, né? E ao Estado não cabe legislar preferencialmente em relação a uma, em detrimento de todas as outras. Beleza? Seguindo, então, adiante, neste mesmo decreto, você tem no artigo 3 e no artigo 4, se não me engano, pode voltar, 1. O que está dizendo aí? A liberdade aqui instituída abrange não só indivíduos nos atos individuais, mas abrange também as igrejas, associações, institutos e agremiações ou coletivos. Cabe a todas estas agências o pleno direito de se constituírem e viverem coletivamente segundo o seu credo e a sua disciplina, sem intervenção do poder político. Ponto. Acho que esse artigo está bem claro. Seguindo, fica extinto o padroado, com todas as suas instituições, recursos e prerrogativas. Vamos falar no próximo slide sobre o que é o padroado. E quinto, todas as igrejas e confissões religiosas reconhecem a personalidade jurídica para adquirirem os bens e os administrarem sob os limites postos pelas leis concernentes à propriedade de mão morta, mantendo cada uma o domínio de seus haveres atuais, bem como dos seus edifícios de culto. Então, o que acontece? As igrejas e as confissões religiosas, e é interessante a gente observar o texto da lei, porque ele está falando sempre de igreja, porque a referência ainda é a Igreja Católica, ainda são as religiões cristãs, né? Não está pensando aqui nos centros ou nos espaços de tradições espirituais ou grupos mais... Está pensando basicamente na referência que, historicamente, naquele período, era de igrejas católicas e algumas protestantes ainda muito poucamente estabelecidas no território nacional. Bom, se diz então que a todas essas igrejas e todas as possíveis confissões religiosas que existirem neste período, se reconhece a personalidade jurídica para adquirirem seus bens e para administrarem os seus bens sob os limites postos pelas leis. E eu acho que é importante a gente ressaltar isso. Sob os limites impostos pelas leis. Porque é assim que se estabelece a divisão entre Estado e Igreja, e é assim que se começa a construir uma noção de laicidade, e se estabelecer que o Estado, portanto, é laico,
não é que virou um território sem lei. Não, existem leis, e as leis são para todos e todas seguirem, inclusive as religiões, as religiosidades, as lideranças religiosas e as pessoas religiosas. Elas estão sob a lei, elas não estão acima da lei. E essa noção é importante porque é uma noção derivada já desse primeiro decreto, o decreto 119A, tá? De lá, como eu falei mais cedo, de 1800 e bolinha, tá bom? Então, as religiões não estão acima da lei, elas estão sob a lei. Então, aí seguindo adiante, só para a gente entender melhor o que é o padroado, acho que vale a gente apresentar a definição disso, né? O padroado era considerado uma espécie de consórcio entre a igreja e o Estado, né? E nesse consórcio, quem eram as figuras que eram as figuras mais importantes e que estavam ali regulando esse consórcio? Era o monarca de Portugal e era o sumo pontífice, né? E aí o que acontecia? O consórcio concedia privilégios e benefícios materiais para a igreja, mas também restringia restringia o campo de ação da igreja. Então, o padroado se fortaleceu neste período como uma forma de contrato entre o Estado e entre o Estado e a igreja, tá? Estado e igreja agiam sobre a sociedade, regulando, organizando as dimensões da vida política, social, econômica, cultural, sexual, afetiva, né? Eram as grandes duas instituições que regulavam a vida das pessoas. Então, assim era antes do decreto 119A. E aqui se estabelece algo que a gente pode chamar de uma espécie de noção paternalista, que acaba atravessando a nossa história e a nossa maneira de se perceber enquanto sociedade e se relacionar com as autoridades, né? Uma noção que é paternalista, de dependência profunda e ou do Estado e ou de Deus, né? E aí, de acordo com essa noção, a gente sempre, enquanto sociedade, ficaria nessa dependência da proteção de alguém que poderia resolver nossos problemas, nos dar sustento, amparo, organizar nosso cotidiano, e, portanto, a gente acaba dando permissão para que essas instituições atuem em nossas vidas de maneira muitas vezes arbitrária. Mas, enfim, que este regime ele contribui para construir essa relação que a gente tem e que a gente herdou, de certa maneira, desse período anterior à República, né, de extrema dependência, de submissão, de pouca contestação, porque, afinal de contas, são autoridades. O monarca era uma autoridade instituída por Deus e não se questionava, portanto, aquilo que ele deliberava, aquilo que ele instituía, né? A igreja era uma instituição compreendida como aquela autorizada por Deus a regular a vida das pessoas. Então, eram autoridades máximas, e a sociedade, quando somente cristã, orientada por esse princípio de fé, por esse princípio de crença, se submetia a essas autoridades. Então, com a separação entre Estado e igreja, com a autonomização do Estado e, consequentemente, o início de um processo de autonomização da sociedade, falando coletivamente, e dos indivíduos, portanto, se estabelece uma espécie de liberdade para se pensar e para se decidir e para se conduzir a própria vida, né? O que a gente vai chamar, então, de princípio da liberdade individual, né? Que se dá também no campo da esfera religiosa, tá? Então, acaba o padroado, acaba esse consórcio,
acaba, então, essa união entre Estado e Igreja, estabelece-se o princípio da laicidade, estabelece-se a separação entre Estado e Igreja, e aí o ensino religioso deixa de ser uma disciplina orientada única e exclusivamente pelo Estado, né? E aí, o que acontece? Seguimos, depois de séculos, para uma outra legislação que é fundamental para a gente entender o desenvolvimento do ensino religioso nessa história da construção e da consolidação de um novo ensino religioso. São séculos. É curioso isso, né, gente? São séculos de construção. Mas apesar de ter havido já lá atrás essa separação, essa autonomização, a gente não pode deixar de falar e de reconhecer que aquela concepção de ensino religioso marcada pela influência da Igreja Católica, ainda hoje aparece no ensino religioso, né? Ainda hoje influencia certas práticas de ensino de algumas e alguns colegas que ministram esse componente curricular ensino religioso, né? A despeito do que diz a legislação. E o que diz a legislação? Bom, séculos depois do decreto 119A do Marechal Deodoro, a gente tem a promoção da Carta Constituinte em 1988, que é chamada a Carta Cidadã, porque é um conjunto de leis que orientam o Estado e a sociedade civil brasileira, que comparativamente a muitas cartas magna de outros países, ela é tida como um grande avanço porque prioriza os direitos, as liberdades individuais das pessoas, né? Direitos sociais, direitos civis, direitos que até então não apareciam de maneira tão bem, né, neste concurso público que vai se realizar em setembro. Espero profundamente ter contribuído para vocês, para o conhecimento de vocês sobre esse componente curricular. Espero ter despertado em vocês curiosidade para que vocês busquem mais informação e que vocês voltem nos próximos encontros com os outros professores, com as outras professoras, para dar continuidade a essa discussão e maior aprofundamento sobre os temas que hoje eu apenas abri para vocês como se fosse um leque, assim, né? Ó, gente, é muita coisa, tá? E é muita coisa legal. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar além deste curso aqui, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Não sei se a Ana Luísa volta para fazer o fechamento. Vou aguardar aqui as orientações técnicas da organização. Olá, pessoal. A Elisa bem lembrou, então esse é o primeiro dos 4 encontros que teremos pela frente. Então, a gente vai entrar em questões mais específicas nos próximos encontros. Eu queria agradecer imensamente a professora Elisa pela brilhante exposição. Nos trouxe não apenas esse panorama profundo da legislação, né, dos fundamentos metodológicos do ensino religioso, mas também essas reflexões importantes sobre o papel do ensino religioso na formação cidadã, no respeito à diversidade e nessa promoção dessa cultura de paz. Então, muito obrigada, professora. Agradeço também todo mundo que interagiu com a gente. O próximo encontro é no dia 11 de agosto com a professora Andréia, discutindo as unidades temáticas Crenças, Valores e Manifestações Religiosas. Eu também aproveito para falar sobre a DIPER, né? Me falaram aqui no ponto que eu preciso destacar sobre a importância da DIPER e para todos que puderem se associar, saber mais, conhecer mais, tem o site, né? E também a DIPER está com vagas abertas para a pós-graduação. Outra coisa é sobre o e-mail. A gente está com um pouco de dificuldade, a gente atingiu o limite diário de e-mail. Então, todo mundo que tiver alguma dúvida, alguma questão, manda no privado para a gente no grupo do WhatsApp, tá bom?
É isso, então. Muito obrigada. Tenha uma ótima semana e a gente se encontra semana que vem. Tchauzinho, gente. Tchau, pessoal!